branded content, geração de imagens com inteligência artificial e o uso do entretenimento para se relacionar com os consumidores foram algumas das estratégias utilizadas pelo mercado do marketing em 2023. Mas quais são as tendências para 2024? É o que a gente descobre no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corrêa e esse é o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Para mapear as tendências do marketing desse ano, hoje eu converso com a Iná Futino Barreto, diretora acadêmica de pós-lato sensu, e o Ednei Souza, professor da SPM e conselheiro de inovação e tecnologia. O episódio de hoje está sendo gravado em um dos andares mais tecnológicos da SPM Tech, em um laboratório onde os estudantes têm aulas sobre Big Data, Data Science, mineração de dados e outros temas relacionados à tecnologia. Dá até para escrever nessas mesas lousa e nas paredes também. Iná e Ednei, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado participar aqui junto comigo hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Caio. Um grande prazer estar aqui. Vamos começar então, meus queridos? Eu queria começar justamente olhando para o ano que passou, né? O que foi o marketing em 2023 e que tipo de ação, estratégia e tecnologia que marcou o setor? Quem quer começar? Quer começar, Ednei? Na verdade, não tem muito o que dizer, né? Foi marcado por inteligência artificial em todos os lugares. Né? Eu brinco muito que o pessoal começou o ano de 2023 jogando o plano de 2023 fora, né? Porque ninguém esperava que a inteligência artificial ia ser essa febre tão intensa. Não é que ninguém estava olhando, você começa a olhar relatórios de tendências ali de 2021, já se falava do modelo GPT. Em 2022 eu fui num painel no SXSW falando, será que o modelo GPT consegue entender uma história de criança, entender o final, que é um final meio capcioso? Falava ali sobre utilizar para produção de conteúdos, etc. Mas o que era? Eram ferramentas pagas, você tinha que desenvolver código, né? Não era alguma coisa acessível para todo mundo. O que acontece? Chega novembro de 2022, surge o ChatGPT. No começo ali, final de dezembro, começo do ano, percebe, uau, dá para fazer muita coisa com isso daqui. O pessoal começa 2023 com outras prioridades. Só precisamos automatizar, precisamos usar inteligência artificial. E foi o ano que todo mundo foi refazer os planos em andamento, né? Então, aquela brincadeira de trocar asa com o avião andando, né, foi o lema de 2023. Né? Não dá para falar diferente. 2023 foi um ano marcado pela inteligência artificial e eu dou luz a um ponto importante da fala do Ednei. 2023 não é o ano da criação e do surgimento dessa tecnologia, mas eu diria que é o ano da popularização e da gente conseguir entender que aplicações que ela poderia ter na prática de empresas dos mais diferentes portes. Exatamente. Justamente aproveitando essa fala de vocês, em relação a 2024, né? Porque, né, como você mesmo mencionou, Ednei, a gente tinha um planejamento de 2023, a gente jogou ele fora, e agora 2024 a gente já está extremamente enviesado, né? Então, o que vocês acham que vão ser as principais tendências? A gente permanece em ChatGPT, a gente permanece em inteligência artificial? O que mais que vocês imaginam que vai rolar aí nesse ano? A inteligência artificial continua com certeza e em crescente. A utilização dela é cada vez mais constante em diferentes frentes. Eu daria duas principais luzes: o ganho de produtividade e a redução de custos que a gente consegue por ela. Então, eu acho que 2024 ainda é um ano para a gente olhar fortemente para a inteligência artificial. A gente consegue trazer outros olhares, sim, a gente vai discutindo ao longo da nossa conversa, mas se for para dar uma luz, sem dúvida, eu sigo com a inteligência artificial. Não, com certeza. E o usuário passou o ano 2023 inteiro utilizando inteligência artificial. Então, ele sabe o que dá para fazer no básico ali. Quem vai trabalhar com marketing tem que começar esse ano num nível muito mais profissional. Porque, inclusive, esses dias eu vi no LinkedIn um comercial feito por inteligência artificial. Todo mundo, O cara falou, mostrei para minha filha adolescente. Eu falei, mas isso aí foi feito com inteligência artificial. Bateu o olho e falou, isso é inteligência artificial. Ou seja, o usuário comum do dia a dia, ele não está mais impressionado com o que dá para fazer inteligência artificial. O que acontece é que, dependendo do nível que utilizar, você pode parecer preguiçoso. Opa. Então, por um lado, a gente tem uma demanda por produtividade muito alta, como a Iná falou, né? E por outro, a gente tem uma demanda por profissionalização. Quer dizer, se isso aí é o que eu consigo fazer no meu celular, no meu PC velho de casa,
eu espero que as marcas, né, que têm muito dinheiro façam coisas muito mais incríveis e muito mais avançadas. Então, se você for para fazer alguma coisa muito básica com inteligência artificial, não espere ninguém te parabenizando por isso. Você não fez mais que sua obrigação. Agora, se você nem está utilizando, você está um pouquinho atrasado. Você está lá em 2022 ainda. Essa é uma discussão muito interessante em relação à inteligência artificial, porque há uma parte, né, de usuários, principalmente redes sociais e tudo mais, que tem essa questão dessa ojeriza até, né? Tem um afastamento em relação, tipo, não, poxa, às vezes você, eu sou um estúdio de desenvolvimento de jogos. Pô, você tem artista em casa, por que você está usando isso? O que você está fazendo? Então, assim, em relação ainda a essa discussão de inteligência artificial, essa tecnologia, né, ela teve impactos significativos em muitas áreas e vai continuar ganhando espaço. Diante disso, vocês conseguem... O que vocês projetam em relação, efetivamente, ao mercado do marketing, levando em consideração que a gente já tem gente sendo substituída, a gente já vê algumas profissões sendo aí tomadas de surpresa ou até, né, sendo jogadas de canto por conta da inteligência artificial. Como que vocês enxergam essa maior atuação? Se no ano passado a gente teve que, né, se reorganizar, peraí, a inteligência artificial, vamos focar nisso. Esse ano a gente já tem, né, já está posto que isso aqui vai ser uma das maiores, né, uma das coisas mais importantes desse ano. A gente já consegue ver uma movimentação muito grande justamente por causa disso nesse ano? A gente tem empresas que estão nesse momento, e no ano passado, em parte do ano passado, e já em 2024, treinando todos os funcionários em engenharia de prompt. Engenharia de prompt, ela é o novo Excel. Você pode fazer conta no papel, você pode fazer conta na calculadora, você pode fazer conta no Excel. No ano de 2024, não tem ninguém mais fazendo conta no papel. A gente tem uns luditas ainda espalhados pela sociedade, que acho que a gente ainda devia estar trabalhando com carroças, né? Mas quando você volta para olhar os jornais do começo do século XIX, tem lá, né, carros, uma moda passageira. Né? Quando saíram os computadores pessoais, ninguém vai precisar de computador pessoal. Hoje em dia todo mundo tem um computador no bolso. Então acho que a gente tem que pular um pouco essa história. E muitas pessoas que reclamam, inclusive, Caio, tem uma opinião bastante polêmica, que é o seguinte: tem muita gente que copia e cola as coisas. Tipo, eu vou lá, preciso fazer um trabalho de escola, né? Acho o livro lá, copia aquele capítulo inteiro. Quando você copia, você tem certeza que está certo, né? Você copiou de um livro confiável, né? Na inteligência artificial, você não tem essa mesma confiança, porque ela cria e ela pode ter inventado fatos e dados. Então, essa pessoa que antes ela podia copiar sem medo, ela não pode mais fazer isso. Ela tem que ter o quê? Um pensamento crítico sobre o que está ali, saber se é verdade ou não. Então, você percebe que para o preguiçoso, ela piorou a situação. Eu podia copiar e colar sem medo de ser feliz, agora eu não posso mais. Agora, quem tem o domínio do conhecimento, pede para o ChatGPT fazer alguma coisa, lê e fala, isso aqui eu vou ajustar porque não tem a ver. E já, pronto, posso passar para frente. Quer dizer, você consegue terminar um trabalho de qualidade, muito mais rápido, sem copiar, co-criando junto com a máquina. Então, a gente está num momento onde quem tem domínio de um assunto, para usar a inteligência artificial profissionalmente, tem uma vantagem competitiva. Quem não tem domínio agora está em desvantagem. Não consegue ser mais produtivo, não consegue utilizar, porque não consegue confiar no que está escrito ali. Então, a gente precisa entender que o profissional bem-sucedido, profissional bem informado, ele tem uma vantagem competitiva agora. Esse profissional não vai ser substituído de forma alguma. Agora, se você era a pessoa que copiava e colava, a inteligência artificial está fazendo mais do que você. Ela vai te substituir. É o que as empresas estão fazendo agora? Nesse momento ainda não. Mas o que vai acontecer, outra tendência para 2024, é a otimização dos custos. Né? A otimização dos custos não necessariamente por conta da inteligência artificial, mas se todo o mercado fica mais competitivo, o que uma empresa tem que fazer para sobreviver? Otimizar custos. Marketing, a gente sabe que é uma das maiores linhas de despesa. Né? Depois de recursos humanos, vem marketing. O pessoal sempre fala, o pessoal no marketing lá gasta milhões de mídia, de verba, tá tudo bem nada. Quem trabalha com marketing sabe que é uma pressão desgraçada para baixar CAC, aumentar ROI, e aí você vai ter que trabalhar com otimização. Então tem que saber utilizar a inteligência artificial para trazer mais resultado. Se você tem uma quantidade X de pessoas que conseguem encontrar o mesmo resultado, entregar o mesmo resultado, talvez isso faça com que a empresa pare de contratar ou dispense algumas pessoas. Você vai substituir a pessoa inteira? Não. Mas você está tornando algumas pessoas mais produtivas e fazendo a empresa precisar de menos pessoas. Muita gente fala, vai substituir? Não vai substituir agora. Porque você não pega e troca 100% das funções. Sobram funções braçais. Agora, se
alguns membros de uma equipe conseguem assumir essas funções braçais e otimizar o restante do seu tempo com inteligência artificial, aí sim você começa a gerar algumas demissões. Mas a demissão dentro do marketing, ela não deve ser a grande tendência. Está tendo demissão sim aí por IA, mas acho que não é o escopo que a gente está falando muito aqui. Vai mais para tecnologia, vai para atendimento ao consumidor, call center, vai ter muita demissão por inteligência artificial, inclusive em estúdios, né, onde é o processo de produção de arte, né, seja para jogos, seja para filmes, se tornou muito mais acelerado com a inteligência artificial também. Mas sabe que aproveitando a fala do Ednei, eu acho que é interessante a gente dar um olhar um pouco diferente. Sempre que surge uma nova tecnologia que muda a forma de trabalhar, é muito comum que a gente tenha esse viés. A tecnologia vai tirar a mão de obra, ela vai gerar uma demissão muito grande porque a tecnologia substitui o trabalho humano. Em termos, tá? De fato, a inteligência artificial consegue fazer com uma série de atividades braçais sejam realizadas de uma maneira muito mais rápida e sem necessidade de tanta intervenção humana. Mas, por outro lado, ela também gera uma necessidade de uma competência nova, de um saber lidar com essa inteligência artificial e tirar dela o que ela pode dar de melhor. Então, se por um lado a gente pode esperar que, não diria esse ano, mas no futuro, haja demissões de algumas funções mais operacionais, a gente tem também a abertura de novas formas de trabalho. Existe uma demanda nova de um profissional que saiba como lidar com a inteligência, de um jeito bem simples. Quem sabe fazer a pergunta e quem sabe tratar a resposta que ele traz. A inteligência artificial, ela não é suficiente. Eu preciso ter a competência de não ser aquele profissional preguiçoso, de entender aquilo que veio, validar e ajustar, e também de saber demandar. Isso é um profissional novo que a gente não tem hoje. Então, se por um lado pode-se fechar algumas portas, abrem-se muitas outras também. Eu queria instaurar um pouquinho uma anarquia nesse programa e fazer uma pergunta que não está no roteiro, porque eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte, né? Porque a gente vê uma discussão de que, não, os robôs, né, a inteligência artificial, ela está se desenvolvendo e tudo mais, então a gente coloca essa força de trabalho automatizada para fazer as coisas chatas e deixa a parte criativa, a parte, né, mais interessante, artística para as pessoas. Não só criativa e artística, mas de inteligência. Sim, também. E de certa forma, os primeiros pilares que a gente meio que bateu com, né, que chamaram mais atenção em relação à inteligência artificial, é a geração de arte, geração de música, geração de textos criativos e tudo mais. Não está ao contrário? Foi um grande surto quem inventou essa história de que os trabalhos criativos iam ficar para os seres humanos. Vamos ser sincero, que a maioria dos seres humanos não é criativo. Eu não sei se nessa sala aqui alguém consegue desenhar uma pessoa mais do que um bonequinho de palito. Esse é o máximo da expressão artística. A gente pode fazer um teste aqui depois. Vai sair mais o máximo um bonequinho de palito, vai sair um desenho horrível. Né? O talento artístico, ele é muito raro. Né? Agora, ele é algo baseado em padrões. Você olha um quadro de um artista famoso, ele tem padrões. E aí, para a infelicidade dos artistas, a máquina é muito bom em padrões. Em detectar padrões e reconstruir esses padrões. Então, quando você alimenta ela lá com vários monês, uma coisa que aconteceu antes desse boom de inteligência artificial generativa, a inteligência artificial foi capaz de criar um outro monê, que mostrando para um especialista, ele falou assim, nossa, isso aqui tem todas as características de um monê. Por quê? Você ensinou para a máquina quais eram todas as características de um monê. Agora, ela não viveu o que o monê viveu, ela não tem necessidade de transmitir uma emoção, ou uma memória, ou uma situação, como o Monet queria transmitir em suas pinturas. Ela é apenas uma reprodução visual usando os estilos iconográficos e técnicos de Monet. E aí a gente tem que reinterpretar o que é arte. Né? A grande arte de uma música está em como ela te faz sentir, em como ela toca, como ela mexe com você. E a possibilidade da inteligência artificial fazer algo nesse nível é pequena. Quando a gente traz para o campo do marketing, dos negócios, a capacidade dela fazer uma estratégia completamente nova e eficiente é muito pequena.
Tem aí uns testes malucos, demos $100 para o ChatGPT e ver se ele conseguia fazer lucro. Tem coisas dessas que deram certo porque estava todo mundo em cima olhando e vendo, mas se você jogasse isso na internet sem falar que era o ChatGPT fazendo, sem esses holofotes, isso não geraria esse resultado todo. Quem vai conectar diferentes áreas do conhecimento, né? Vai olhar o problema de mercado, o objetivo da empresa, a necessidade do consumidor, necessidades econômicas e vai convergir tudo isso numa estratégia, é o ser humano. Agora, com inteligência artificial, ele consegue fazer essa leitura desses sinais, organização desses sinais, para gerar cenários e decidir em cima de cenários pré-estruturados muito rapidamente. Você pode jogar todas essas variáveis e pedir para o ChatGPT te desenhar diferentes cenários, ler esses cenários, pegar partes de cada um desses cenários e colar. Você montou uma estratégia em minutos que você demoraria dias para parir uma estratégia desse tipo de coisa. Então, existe aí uma inteligência criativa muito grande, né? A gente achava criativo que era bonito. Você olhava um comercial muito diferentão, claro, comercial criativo. Por quê? Porque te surpreendeu, porque ele é diferente. Não porque ele transformou o mundo num lugar melhor, não porque ele foi capaz de gerar emprego, não porque ele foi capaz de salvar uma vida. Um médico na mesa de cirurgia é muito criativo, essa criatividade a inteligência artificial não sabe tirar. Então, a gente tem que repensar o que é inteligência, repensar o que é criatividade. Porque a gente precisa resgatar o verdadeiro significado dessas palavras para entender que nós humanos ainda somos importantes, sim. Quando a gente entende que é uma reprodução de técnicas, aí parece que a máquina já substitui todos os artistas, quando não é verdade. Assim como ela também não vai substituir todos os profissionais, não é uma verdade. Eu acho que um ponto importante é a gente entender o que é exatamente a capacidade de compilação de informação e reprodução e o que é a capacidade de entender esses dados e de disrupção. A disruptura, ou seja, eu conseguir olhar para diferentes informações e tomar decisões que sejam de fato criativas, novas, ainda depende do ser humano e eu arrisco dizer que seguirá dependendo por um bom tempo. Sim, acabou de sair no escritório de patentes americano, eles decidiram que uma inteligência artificial não vai poder registrar uma invenção. Como dizendo assim, eu sou o inventor disso aqui. Porque ela só é capaz de recompilar sinais existentes. Então talvez ela seja capaz de combinar diferentes tipos de pesquisas, né? Joga lá para todas as pesquisas que estão acontecendo. Talvez ela consiga compilar isso e dizer, fui eu que criei isso? Não, peraí. Você está conectando algo que diferentes grupos de pesquisadores humanos fizeram, né, e está apresentando. Olha, alguém deu o comando para você compilar essas coisas. Ela não compila por si só. Tipo, eu vou escolher aqui esses 3 estudos e vou compilar. Não. Alguém deu o comando. Eu diria para você que quem deu esse comando para ela compilar esses 3 estudos, e se isso resultou em algo novo, essa pessoa é o autor. Essa pessoa que teve a sagacidade de falar, se a gente conectar essas 3 coisas aqui, o que sairia? Ele percebeu que algum fio condutor tinha, e na hora que ele leu a resposta, ele falou assim, algum valor tem nessa resposta. E isso levou ele lá a registrar. Se a gente já teve no passado patentes de pessoas que descobriram as coisas por engano, sabe, o micro-ondas foi descoberto por engano, né? O chocolate derreteu no bolso dele e falou, caramba, tem um negócio aqui que esquenta, né? Então não é isso que ele estava procurando. Então tem muita gente que não é isso que ele vai estar procurando, vai descobrir coisas com auxílio da inteligência artificial, que é uma recompilação de outras coisas. Essa pessoa, né, quem descobriu o micro-ondas foi por acidente, a pessoa que vai descobrir alguma coisa usando o ChatGPT ou outra AI, talvez seja bem próximo do acidente, mas ela é o autor disso. A inteligência artificial ainda não cria algo absolutamente novo que não tenha sido uma recombinação de padrões existentes. Que é o saber perguntar, que eu me referi Sim, no início. Essa é a grande competência que a gente vai esperar agora. E essa, eu já aproveito então, né, essa deixa que você me oferece, de justamente perguntar para vocês quais devem ser os principais desafios dos profissionais do marketing, né? Porque se a inteligência artificial e todas essas outras ferramentas que estão, né, surgindo e sendo estabelecidas agora, elas estão virando uma prática que ela vai estar ali, né, no dia a dia, quais competências e saberes que esse profissional ele precisa ter para poder ainda, né, ser uma pessoa desejável dentro do mercado, né? Então, que exemplos que vocês me dão de saberes, de conheceres ali que essa pessoa precisa ter para
fazer parte do mercado de marketing esse ano? Bom, entender minimamente sobre inteligência artificial, acho que já ficou bem claro que é necessário, é preciso saber lidar com essas ferramentas, saber o que elas podem trazer para a gente, saber como demandar das ferramentas de inteligência artificial, acho que já ficou mais do que transparente. Mas eu traria alguns outros pontos também. Sem dúvida, será cada vez mais demandado do profissional de marketing a partir de 2024, e não só em 2024, saber lidar com as comunidades e os relacionamentos. É uma tendência muito forte a formação de comunidades e o trabalho de marketing com estas comunidades. Como saber como integrar os consumidores, como saber como utilizar as redes de contato dos consumidores e conversar com eles como pertencente dessas redes. É uma competência que, sem dúvida, vai ser necessária para o profissional de marketing em 2024. Falando de inteligência artificial, a gente precisa de criatividade imaginativa, porque o que você imaginar e conseguir transformar isso em prompt para inteligência artificial, ela vai criar algo bem próximo de você. Se você não é capaz de imaginar, não adianta você saber dar ótimos prompts. Você precisa de engenharia de prompt, né, que está muito próximo de pensamento computacional. Pensamento computacional é entender como que a máquina organiza e processa informação. E uma vez desse entendimento da máquina e da imaginação do que você quer criar, conectar essa sua imaginação com o pensamento computacional através de um prompt. Para isso tem um aprendizado, uma skill, que é a engenharia de prompt. Muita gente fala que é o trabalho engenharia de prompt. Existe engenharia de prompt? Existe meia dúzia em algumas empresas de tecnologia. Olha, a gente vai usar um LLM para isso, então precisa ter alguém para otimizar o prompt. Mas no dia a dia, assim como a gente aprendeu fórmula de Excel como uma skill básica, engenharia de prompt é uma skill básica do trabalho de marketing, de vários outros trabalhos de escritório também. Pensamento crítico, você olhar o resultado e saber criticar esse resultado, não acreditar nele automaticamente porque saiu de uma inteligência artificial. Porque ela é criativa por natureza, né? Ela cria fatos e dados. Então, e num trabalho de marketing, você não pode trabalhar com fatos e dados inventados. Opa! Né? Você tem que validar aquilo. Então, se você sabe que aquilo é verdade, beleza, manda para frente. Se você não sabe, você tem que checar, tem que ter esse desconfiômetro, esse pensamento crítico. Né? E aproveitando também como a Iná já emendou em umas outras tendências, uma coisa que vem da inteligência artificial é a tendência da busca por voz. Eu acredito que ela cresceu durante um tempo, ela deu uma estagnada, isso deve voltar agora. Eu tenho visto muita gente usando o chat GPT para conversar. Né? Vocês sabem, dá para você, inclusive se você quiser aprender idiomas, é uma ótima ferramenta de conversação. Né? Você começa a falar por assim, ChatGPT, eu queria aprender espanhol, então agora você só vai falar em espanhol comigo. Tranquilo, vamos começar? Aí ele vai responder, seguro? Tá, e você pode fazer isso no smartphone só falando. E tem várias coisas de voz agora que estão voltando à tona. Surgiu recentemente 2 dispositivos, o Rabbit Air One, é uma empresa, você vai em rabbit.tech, você vê a demonstração, e tem o AI Pin, que é da Humane, hu.ma.ne. Eu acredito que esses dispositivos vão bombar e todo mundo vai comprar? De jeito nenhum. Agora, por que esses dispositivos surgiram? Os dois têm uma história parecida, que tem 15 anos que surgiu o sistema operacional de aplicativos. Para nós, é tipo assim, nossa, a gente era a época do telefone, né? Com fio, discava, né? O discar ainda faz sentido para a gente, né? Discar para alguém. Mas para quem cresceu, começou ali a vida interagindo com a sociedade já há 15 anos atrás, está vivendo com esse sistema de aplicativos, para ele ser algo velho. E eles vêm agora que com a inteligência artificial a gente pode conversar por voz. Esses dispositivos eles surgem com interfaces de voz, que eu acredito que vão ser incorporados nos smartphones. Ao ser incorporado nos smartphones, o que acontece com o marketing? A gente vai continuar tendo buscas onde as pessoas digitam, a gente vai ter mais buscas onde as pessoas falam. Só que a forma como a gente fala na busca é diferente da forma como a gente digita na busca. E isso leva a keywords diferentes, ou seja, vai mexer no SEO dentro do marketing, essa busca por voz. A interação por voz, a experiência por voz, o consumidor está querendo novas experiências, seja com AI, seja por voz. Né? Então, eu acredito que novas experiências, eu acredito que busca por voz são outras tendências muito grandes aí que estão conectadas, indiretamente relacionadas à inteligência artificial. Iná e Ednei, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por virem aqui, a gentileza de compartilharem com a gente tanto tempo quanto conhecimento de vocês com a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma preferida e avaliar o programa também. Tchau!